Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma informação aí muito interessante, né? O Rubens está sendo sondado aí. O Nicolas traz essa informação para nós. Informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4 milhões e meio de euros. Duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros. Estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Então tá aí pessoal, essa aí é a informação que o Nicola trouxe. Vamos ver agora o que os comentaristas têm falado do Rubens, tem despertado aí a atenção de muitos aí. Vamos ver o que eles têm dito sobre o Rubens. Você citou o Rubens, a gente tem uma tela mostrando um pouco mais de números. Inclusive agora há pouco apareceu a nossa tarja que ele fez 3 gols nos últimos 5 jogos. E tá escrito ali, ó, o elemento surpresa. 27 jogos, 22 como titular. 3 gols e 3 assistências. Dá para considerar mesmo um elemento surpresa, André? Eu acho que dá até pela questão de que ele joga em várias posições, né? Então ele, hoje ele lembrou bem, ontem como lateral esquerdo foi bem, mas tem atuado muitas vezes como meio campista. Não só pelo que ele tem apresentado, e acho que tem jogado muito bem, além dos números, não só pelos gols, mas ele tem apresentado boas atuações. Ele pode ser importante também nessa questão de versatilidade e as opções que ele oferece pro elenco ao longo da temporada. Então tá aí pessoal, o Rubens, ele hoje é um cara muito importante para o Galo. É uma peça-chave aí na marcação, na infiltração, né? Quando ele consegue fazer aí o papel de lateral esquerdo, quando não tem um Arana, porque o Caio Paulista tá osso, viu? O Caio Paulista tá osso, tá tenso, muito ruim. O cara tá na má fase, não tá se reencontrando, o cara tá sem confiança, e quando o cara tá nessa fase é difícil. Então nós temos o Rubens aí para fazer esse papel aí quando o Arana não tá, né? O Arana tem se machucado bastante, já não é um cara que tá passando uma confiança nesse sentido aí de recuperação, né? E o Arana, ele também já não tá aquele cara, ele já não entrega mais o que ele entregava antes, né? Mas ele é um cara muito importante. E o Rubens, quando tem um Arana, o Rubens faz o meio de campo, né? E é um jogador muito importante, né, na recomposição, como eu disse, na recomposição e também na chegada. O Rubens tem um chute forte desde o início, ali quando o Rubens subiu para o profissional. Eu já percebi isso, né? Eu falei assim, cara, na hora que o Rubens fazer o primeiro gol, ele vai deslanchar, porque é um cara que tem um chute muito poderoso. Então é muito importante qualquer time ter um jogador como, não só como o Rubens, mas um jogador que tem um chute de média e longa distância bom, que tem direção e potência. E o Rubens tem isso. Então ele é um jogador importante. Ele está avaliado em 4,5 milhões de euros. Né? O Galo aí não pode liberar por menos aí de 12, 13, 14 milhões de euros de jeito nenhum. O Galo, né, tá precisando fazer dinheiro, precisando fazer caixa, tá aí né, sofrendo aí com essa questão, né, do financeiro, mas se vender vai ser difícil aí, né, achar um outro aí para fazer essa função aí do Rubens, porque como eu disse, ele é 2 em 1, né, ele faz a função de meio e também de lateral. Então um jogador que joga muito, tá em alta e é muito importante pro time do Galo hoje. E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui tá o calor, né, o mapa de calor do Rubens, né? O Rubens é um jogador aí de 23 anos, né? Vamos ver aqui, ó.
Então o Rubens tem 23 anos, 1,78 m, avaliado 4,5 milhões de euros. E o foda, o problema é que o Galo vender para o time brasileiro ainda vai enfraquecer o time e ainda reforçar um rival, né? Que tá lutando aí pelo brasileiro. E é um cara que eu vou te falar, viu? Tem a cara do Abel. No quesito, assim, um time que compete. O Rubens compete. O Rubens é um cara que compete do início ao fim. Isso aí ninguém pode negar. Então é isso aí, pessoal. E o que você acha? Você acha que se chegar essa proposta, o Galo, se for uma boa proposta, deve vender ou deve segurar para tentar ganhar alguma coisa esse ano? Deixa aí nos comentários.